Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora a gente vem com mais física. O amperímetro real e o resistor de desvio, o tal do shunt, vão ser os temas de agora. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente entender mais essa. Observe agora este circuito com um resistor de resistência elétrica R sendo alimentado por um gerador de eletromotriz E. Esta eletromotriz vai corresponder ao valor da tensão elétrica aplicada aos terminais do nosso resistor. Então, eletromotriz vai ser igual à resistência do resistor vezes a corrente. Isso aqui é aquela lei de Ohm. Então, a intensidade da corrente vai ser a eletromotriz dividido pela resistência. Mas nosso objetivo aqui é tentar medir o valor da corrente que vai passar por aqui. Como nós vamos fazer isso? Por meio do uso de um amperímetro. Um amperímetro, para poder medir a corrente que está passando, atravessando o nosso resistor, precisa ser percorrido por esta corrente também. E como é que isso seria possível? Colocando o nosso amperímetro em série com o resistor. Nesta situação, a corrente que passa pelo amperímetro vai ter o mesmo valor da corrente que passa pelo resistor. Mas, além disso, para que o amperímetro seja perfeito, deve ter resistência interna igual a zero, ou seja, ele deve ser um condutor ideal. Douglas, como assim? Porque se ele tiver resistência à passagem de corrente, ele vai dificultar a passagem da corrente que estava aqui antes. Como assim? Vai mudar a corrente que passava. Antes a corrente passava com apenas essa resistência R. Agora, se eu coloco um amperímetro, eu vou ter a resistência R associada em série com o amperímetro, e isso poderia aumentar a resistência total do circuito, reduzindo a corrente que iria passar por ele. Por essa razão, o nosso amperímetro ideal, sendo colocado em série, deve ter resistência interna igual a zero. E assim não irá alterar a corrente que está passando pelo circuito. Mas, a rigor, os amperímetros reais têm sim resistência interna. E isso altera o valor da corrente que a gente queria medir. Colocando um amperímetro real, a gente vai ter resistência e isso reduz a passagem da corrente, que antes havia I. Agora, a eletromotriz vai ser igual a R vezes I' mais R vezes I'. Isso quer dizer que a nova corrente vai ser a eletromotriz dividido por R mais R, e não a eletromotriz dividido por R. Quando eu aumento o denominador, reduz a passagem de corrente. Passando menos corrente por esse resistor, a tensão vai ser menor do que era antes. Antes, a DDP nos terminais do nosso resistor era a eletromotriz. Agora, com a presença do amperímetro real, você tem uma parte da eletromotriz aqui com R e outra parte aqui com R. Quando nós associamos em série, a corrente é a mesma para todo mundo, mas a tensão fica dividida entre as partes. Então, a tensão que antes era eletromotriz vai ficar menor. A gente diz então que ao inserir um amperímetro real, isso provoca uma queda de tensão no nosso resistor, que antes era percorrido pela corrente I. Vamos ver agora as características de um amperímetro real. Ele tem um máximo de corrente que é capaz de medir, chamada corrente de fundo de escala. Este amperímetro analógico aqui mede num máximo de 500 microamperes. Tanto aqui você tem um lado positivo, como aqui tem um lado negativo. O que é isso? É para indicar o sentido da corrente. Às vezes você pensa que a corrente está num sentido, quando na verdade ela está no outro. O amperímetro te indica o sentido da corrente. Bom,
a tensão para a corrente de fundo de escala. Quando está passando essa corrente máxima que ele suporta, existe uma tensão, uma DDP, no nosso amperímetro. A tensão que a gente tem no amperímetro, a gente pode colocar aqui, seria o valor da resistência interna vezes a corrente que está passando, ó, Rzinho, vezes I'. Então, quando nós temos uma tensão máxima aplicada nos terminais do amperímetro, nós temos a corrente máxima. Essa tensão é sempre muito pequena. A diferença de potencial nos terminais de um amperímetro tem que ser muito pequena. Tanto é que se você colocar um amperímetro para medir tensão, é bem provável que você vá queimar o equipamento, estragar o equipamento. Então, muito cuidado. Esse não é o tema da aula de agora, mas fique sabendo, você usar um amperímetro, ao invés de associado em série, associado em paralelo, pode dar muito errado. Você vai chegar a provocar algo muito próximo de um curto-circuito no gerador envolvido. E isso não é nada legal. Mas vamos continuar. Como é que eu vou saber a resistência interna deste equipamento? Você pode dividir a tensão máxima que ele suporta pela corrente máxima que ele suporta. Aí você conhecerá a resistência interna do equipamento. Pronto. Agora, tá vendo que este amperímetro mede microampere? Micro é milionésimo de ampere. Douglas, é uma corrente muito pequena, não é? É. E se você precisar medir uma corrente de maior intensidade, como fazer? É aí que entra o resistor de desvio. Vem comigo para eu poder te explicar como ele funciona, como utilizá-lo e como saber calcular a corrente certa. Vamos lá. O resistor de desvio, também chamado shunt, que em inglês significa desvio, é um resistor que vai ser associado em paralelo com este amperímetro. Com que finalidade? Desviar parte da corrente total para ele, para esse shunt, protegendo o tal do amperímetro. Certo. Mas, então, o amperímetro não vai medir a corrente total. A gente precisa descobrir alguma forma de calcular, por meio da leitura do amperímetro, que é o Izinho, o valor da corrente total, que é o Izão. Mas como vamos fazer isso? Usando duas ideias básicas. O amperímetro e o shunt estão sujeitos à mesma tensão, porque aqui é um ponto A, aqui é um ponto B. A diferença de potencial nos terminais do amperímetro é a mesma diferença de potencial nos terminais do resistor shunt, de tal forma que eu posso dizer que Rzinho, Izinho, vai ser igual ao R shunt vezes o I shunt. Além disso, a gente vai dizer que o Izão é a soma do Izinho com o I shunt. Douglas, mas por quê? É a lei dos nós. Toda corrente que entra em um nó deve sair do nó. Ah, certo. Então a soma da corrente que está entrando, aliás, a corrente que está entrando vai ter o mesmo valor da soma dessas duas correntes que estão saindo. Agora vamos colocar isso matematicamente em equações. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de Física para o Ensino Médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. De acordo com a lei dos nós, Izão é igual a Izinho mais o I shunt. Pelo fato de a tensão ser a mesma, Rzinho vezes Izinho vai ser igual ao R shunt vezes o I shunt. Se você passar este R shunt para o outro lado dividindo, vai encontrar a corrente que passa pelo shunt. I shunt é igual a Rzinho I dividido pelo R shunt. Vamos agora substituir este resultado na expressão de cima e calcular o valor da corrente total por meio da corrente
Izinho. Assim, a corrente total vai ser Izinho mais o I shunt, que é Rzinho I sobre o R shunt. Vamos colocar agora o I em evidência, já que ele está nos dois termos. Então, ficamos com I vezes 1 mais Rzinho sobre o R shunt. Então, o valor do Izão é o Izinho vezes este número aqui. Isso tudo aqui é o fator do shunt, que eu vou chamar de N. N vai ser 1 mais Rzinho sobre o R shunt. Assim, a corrente total vai ser o Izinho multiplicado por este fator N. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Vem comigo. Neste exemplo aqui em cima, nós vemos que um amperímetro muito sensível tem corrente de fundo de escala, o máximo que ele é capaz de medir, de 2 amperes, estando sujeito a uma tensão de 0,18 volts para tal corrente. A fim de medir correntes maiores, esse amperímetro foi juntado com uma resistência de 0,01 ohm. Caso esse amperímetro esteja registrando uma corrente de 1 ampere, qual o valor da corrente total? Então, esse caso aqui é o que nós vimos anteriormente. Nós vamos ter um amperímetro, conhecemos o fundo de escala, conhecemos a tensão nele quando ele está com a corrente de fundo de escala. Vamos juntar, né, é muito comum se usar esta expressão, vamos juntar um amperímetro com 0,01 ohm e vamos observar que ele está dando uma leitura de 1 ampere. Essa leitura não corresponde à corrente total. Vamos fazer a relação entre cada um dos valores. Primeira coisa interessante de se saber é qual a resistência interna deste bendito amperímetro. Utilizando a lei de Ohm, a resistência é a tensão sobre a corrente. 0,18 volts por 2 amperes me dá 0,09 ohms. Agora, vamos ver o fator de conversão para esta associação com um shunt de 0,01 ohm. Utilizando a expressão N igual a 1 mais Rzinho sobre o R shunt, 1 mais Rzinho sobre R shunt, o nosso Rzinho aqui, que é a resistência interna, calculamos 0,09. E o do shunt, 0,01. Dividindo 0,09 por 0,01 dá 9. 1 mais 9 são 10. Olha que interessante. O fato de a gente acrescentar um shunt reduz a resistência total. Isso quer dizer que quando nós colocamos um shunt no nosso amperímetro, ele fica mais próximo do ideal, não alterando tanto a leitura que a gente havia comentado anteriormente, né? Na hora que você coloca um amperímetro, ele dá uma resistida à passagem da corrente e altera a corrente que a gente queria medir. Então, colocar um shunt é, na verdade, algo interessante nesse sentido. Vamos agora ver qual é a corrente total caso esteja passando pelo amperímetro 1 ampere. Assim, pelo que podemos ver, se passar 1 ampere pelo amperímetro, a corrente total é 10. Douglas, e se me perguntarem quanto que está indo para o shunt? Vão ser os 9 amperes, né? Então, para esta situação aqui, de exemplo que foi fornecida, você vai ter a entrada de 10 amperes no conjunto, 1 ampere vai passar pelo amperímetro e 9 amperes vão ser desviados para o shunt. É interessante que assim você poupa da passagem de grandes intensidades de corrente o seu amperímetro, reduzindo o risco de queima. Com isso, terminamos esse encontro. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.